Olá, sejam muito bem-vindos ao Pluralcast, o podcast do grupo Pluralmed. Hoje estamos recebendo a nossa querida Leandra Linhares, gerente da atenção especializada do grupo Pluralmed. Seja bem-vinda. Olá, Dora. Estamos recebendo também a nossa querida Sabrine Guimarães, neuropsicóloga da clínica IGEP Care. Oi, Dora. E eu, Dora Ponte, diretora administrativa do Instituto IGEP Saúde. Hoje, iremos falar sobre a reabilitação das crianças com transtorno do espectro autista. E aí, vou conversar com você, Sabrine. Qual a importância do diagnóstico precoce dessas crianças com transtorno do espectro autista? Acredito que para iniciarmos seria interessante a gente falar primeiro o que é o autismo. O autismo ele é um transtorno de neurodesenvolvimento que afeta as questões sociais, motoras e cognitivas de uma criança. Então, para falarmos sobre essa intervenção precoce, todo mundo já pensa e imagina logo sobre diagnóstico. E a intervenção precoce, ela não é o diagnóstico, ela é justamente o início. Quando a criança ela começa a apresentar os primeiros sinais, né? Muitas vezes, na própria amamentação, ela não faz o contato visual, ela tem um atraso na fala, ela tem um atraso motor. E são esses primeiros sinais em que os pais precisam perceber e procurar um profissional, onde a gente chama da primeira infância, de 0 a 3 anos, mais ou menos. Hoje, nós também já nós já conseguimos identificar bem mais cedo essas crianças que possam vir a ter um diagnóstico de autismo. Então, a gente já começa esse processo de intervenção antes de fechar esse diagnóstico. Eu não preciso saber primeiro se a criança tem um diagnóstico ou algum transtorno de desenvolvimento. Eu já inicio com o processo de intervenção multidisciplinar, que são com os profissionais, onde ele vai me ajudar na reabilitação motora, social e cognitiva. Eu consigo perceber e trabalhar para que essas crianças elas não tenham tantos desafios ao longo do seu processo de desenvolvimento. Eu vou trabalhar justamente essa construção do desenvolvimento da criança, em que ela vai me ajudar a longo prazo. E essa intervenção, ela não é uma cura. O autismo, ele não tem cura. Ela justamente vai me trazer um processo, né, onde a criança, nesses primeiros anos iniciais, ela tem uma neuroplasticidade, que é um processo do desenvolvimento em que ela aprende mais rápido e ela consegue aprender com mais facilidade. Mas também é nessa infância que nós temos as podas neurais, que são as perdas, né? Na clínica é muito comum a gente receber alguns relatos de pais quando estão procurando um certo diagnóstico, em que eles trazem, mas quando ele era pequeno, nos primeiros meses ele conseguia verbalizar algumas frases, algumas palavras, ele conseguia balbuciar alguns sons. Quando eu ia amamentar, ele fazia contato visual e hoje não faz mais isso. Então é justamente essas perdas nas podas neurais. E quando essa criança ela passa por esse processo de intervenção precoce, onde ela tem a assistência da equipe multi, a gente consegue trabalhar através da neuroplasticidade para que a criança não tenha tantas percas, ela consiga evoluir em algumas situações, em alguns contextos. E quais são os principais desafios enfrentados, né, com o cuidado dessas crianças com transtorno do espectro autista? Quando a gente vai falar sobre esses desafios, é interessante a gente dividir, né, dos desafios do autismo social, dos desafios propriamente dito, e dos desafios que nós enfrentamos na nossa realidade. Voltando para os desafios da nossa realidade, nós podemos perceber que o primeiro desafio é o diagnóstico, né? A dificuldade de um diagnóstico precoce. E o segundo é a intervenção precoce. E esse desafio, por quê, né, nós temos tantas dificuldades? Por falta de profissionais qualificados, por falta de apoio, por falta
de condições melhores das famílias. E no IGEP-Care nós conseguimos trazer esse atendimento multiprofissional da primeira infância e das demais, né? Onde nós conseguimos trazer um acompanhamento de equipe multi, trabalhando essas dificuldades através das potencialidades desse público. Voltando para os desafios, né? Quais são os outros desafios que nós também encontramos no autismo, né? O principal deles, que é o processo de inclusão, né? Nós temos um déficit muito grande ainda. Essas crianças, elas são inseridas na educação, elas precisam estar dentro da escola, mas a educação ela não foi reformulada para isso. E os profissionais que recebem têm boa vontade, mas a maioria não são qualificados. Então existe essa dificuldade e um sofrimento por parte da criança e por parte da família e dos profissionais também. Outro ponto é a questão O outro ponto também são os preconceitos, né? Os preconceitos, eles acontecem dentro de casa, eles acontecem na escola, eles acontecem numa fila de espera, eles acontecem no meio social. Então, esses desafios, eles são muito presentes e recorrentes na nossa atualidade. Apesar de falarmos muito sobre o autismo, das pessoas já terem uma noção, mas o preconceito, ele é muito presente, a gente escuta isso diariamente. Doutora Sabrine falou sobre o IGEP-Care. E o que é o IGEP-Care? O IGEP-Care é uma clínica que faz o atendimento multiprofissional para as crianças com transtorno do espectro autista, promovendo o seu desenvolvimento. Doutora Sabrine, e qual o papel dessa equipe multiprofissional, né, nos cuidados com essa criança com TEA, com transtorno do espectro autista? E como pode ajudar nesse desenvolvimento dessa criança? Quando a gente vai falar sobre o trabalho da equipe multiprofissional, vale lembrar que essa intervenção ela é feita individualmente, de acordo com a necessidade de cada paciente, de cada criança. Eu não tenho algo pronto. Então, aquele paciente, ele chega até nós e a partir da anamnese nós conseguimos construir um plano terapêutico para aquele paciente. Então é a partir daí que a equipe multi ela começa a realizar o seu trabalho. Nem todas as crianças precisam dos mesmos atendimentos. Então eles vão serem direcionados de acordo com as suas dificuldades para serem trabalhados as suas dificuldades dentro das suas potencialidades. No IGEP-Care nós trabalhamos o processo de reabilitação. O que seria esse processo de reabilitação? Nós trabalhamos a partir dessas dificuldades, né, do que a criança traz de maior déficit, né, cognitivo, social e motor. Nós temos profissionais especializados para, a partir daí, trabalhar essas dificuldades, possibilitando uma melhor qualidade de vida a essas crianças. Uma vez diagnosticado com autismo, tanto o paciente quanto a sua família, ela enfrenta importantes desafios, como o tratamento, por exemplo. Eliandra, quais os direitos garantidos para essa criança com transtorno do espectro autista? Primeiro, parabenizar, né, pela importância da gente estar discutindo sobre esse tema tão urgente, né, que a gente precisa estar dialogando na perspectiva de reconhecer como algo que precisamos trabalhar, precisamos reconhecer sobre os direitos, conhecer mais sobre o transtorno, para que a gente possa pensar em intervenções, né? Então, as pessoas com transtorno do espectro autista foram reconhecidas como pessoas com deficiência através de uma lei que foi regulamentada em 2012. Né? Então, todos os direitos que são garantidos para a pessoa com deficiência são garantidos também para a pessoa com autismo. Aqui a gente está falando especificamente de criança, mas não podemos esquecer que essas pessoas elas crescem, né? E hoje a gente também tem adolescentes, adultos, né? E idosos com autismo, né? Então, a gente vai conversar um pouco mais voltado para a questão do direito da criança, mas reconhecendo que esse direito também perpassa tanto a criança em várias crianças e outros ciclos de vida, como também as suas famílias, né? Então, nós temos dentro das políticas públicas, né? Cada política ela tem aí a sua responsabilidade na assistência às crianças com
com transtorno, né, do espectro autista, com TEA, né? Então, a gente tem na saúde, por exemplo, na portaria de 2012, né, nessa regulamentação de 2012, ela aponta que há o direito à atuação multiprofissional, de intervenções multiprofissionais na assistência à criança. Mas a gente sabe dos desafios também, né, que é, como a doutora Sabrina já colocou, né, de encontrar profissionais qualificados para atender essa demanda, né? Então, quando ela fala assim da importância do trabalho do IGEPCare, é nesse sentido, né, que a gente, nessa nossa preocupação na reabilitação, na assistência a tanto a criança como a família, né? E essa atuação multiprofissional que muitas vezes eles não conseguem no serviço público, apesar de estar garantido em lei, né? Assim também como as medicações gratuitas, né, de forma gratuita. Então, a gente sabe também que há uma dificuldade em relação a essa questão. E a educação também, né? Quando a gente fala da política de educação, a gente tem direito à matrícula, a transporte e a matrícula no ensino regular, seja na escola de ensino fundamental, como também nas de ensino médio, né? E aí de apoio, né, o professor auxiliar, que é um direito que não deve ser cobrado à família, né? Um direito eu estou falando nesse sentido porque também temos algumas crianças, né, nas escolas particulares, então não tem que cobrar um valor a mais, né? Esse valor é o valor da mensalidade, né? Quando falamos da escola pública, o professor auxiliar também, ele é um direito para as crianças, né? Para apoiar ali o professor que está ali, né, conduzindo a sala de aula. E aí eu acho que casa um pouco com a questão que a Sabrina colocou, que o professor ele tem a boa vontade, né? Ele quer fazer a diferença, ele quer fazer com que ele aprenda desenvolvimento, né? No entanto, ele cai nas limitações de diversas barreiras que ele acaba identificando dentro do processo escolar, né? Na assistência social, né, também, que é outra política importante, né, para as crianças com TEA, tem o benefício de prestação continuada. Então, fica aquela dúvida, né? Será que meu filho tem ou não tem direito ao benefício? Aí vai depender muito do nível de complexidade do caso, né? Então, quanto mais grave o caso, aí o direito ele acaba sendo mais efetivo em relação a esse benefício. Porque é um benefício social que ele envolve também a questão da renda. Então, não é só ter o laudo, né? O famoso laudo com transtorno, né? Dizendo que a criança tem um transtorno, mas que precisa também ter ali as condições da família, condições financeiras, né? Para ser avaliada para ver se provê esse benefício, né? Se ele vai ter direito a esse benefício. E aí também a gente tem na cultura, né? Que tem direito a entrada no cinema, teatro, né? E também o acompanhante também paga sua meia, né? E aí temos outros direitos que são garantidos também. A carteirinha, o estacionamento gratuito, né? São algumas coisas que são importantes. Para a família também a gente tem, que foi garantido recentemente também em lei, que é uma redução da carga horária de trabalho dos pais sem diminuir o valor do salário, né, sem ter ônus no pagamento, para que ele possa apoiar o tratamento do filho. Então, são alguns direitos que precisam ser melhor aprimorados ainda, né? A gente ainda sabe que tem muitas coisas que a gente precisa ampliar ainda, que as políticas precisam melhorar nessa assistência, porque está lá no papel, então precisa ser garantida, a gente precisa ser resguardado em relação a essa questão, mas que a gente entende que são importantes ter, né? Porque quando a gente fala de criança, a gente fala com vários direitos. Ela tem o direito à vida, à família, ela tem o direito à escola, né? Para além desses direitos que são garantidos para a criança que não tem o transtorno do espectro autista, a criança também com TEA tem direito. Nós temos algumas regulamentações que ajudam mais para que ela possa ser cuidada de uma forma diferenciada, apoiada no seu tratamento, na sua assistência, né? E assim como a sua família, né? Eliandre, quando a gente fala sobre essa questão dos direitos, é impressionante como muitas pessoas ainda eles não têm noção. Sim. E não sabem. Na clínica mesmo, por muitas vezes quando a gente recebe o paciente com TEA, às vezes eles não têm noção do mínimo direito. Sim. Né? E é interessante esse papel da assistência, né? Nesse perfil. E aí, como é que as pessoas fazem para poder saber e ter acesso a esse direito? Sim. E aí é importante, nessa sua pergunta, Sabrina, na perspectiva das pessoas saberem onde elas vão procurar, né? Então, assim, estou na dúvida se meu filho tem ou não tem, né? Eu suspeito que o meu filho tem algumas características que tem o transtorno do espectro autista, eu devo procurar a unidade básica, né? É a porta de entrada para o serviço de saúde. Então,
procura a unidade básica, o médico na puericultura, né, muitas vezes já pode ser até identificado, ou procura ali para que possa disparar essas, ou para que possa ser pensado, né, encaminhado para tentar outras especialidades para avaliar, né, e aí chegar a esse diagnóstico. Com relação à educação, né, é um direito, uma política que é garantida para essa criança, né? Então, toda criança ela tem direito à escola, né? E aí, se ela não consegue o acesso, ela pode procurar diretamente a Secretaria de Educação. E pode acontecer também dela estar frequentando a escola e ter algum tipo de, vamos dizer, de alguma forma ela está sofrendo alguma discriminação, que ela também deve procurar a Secretaria de Educação do município, né, da criança, onde a criança frequenta, como também o Conselho de Educação, né, são espaços que podem ser procurados caso a família ache que a criança de alguma forma está sendo lesada em relação ao seu direito, né. E também em relação à assistência social, é importante procurar os CRAS, né? O CRAS assim como a saúde é a porta de entrada para as demandas de saúde, os centros de referência de assistência social, os CRAS nos municípios, eles são a referência para os benefícios sociais, por exemplo, né? Então, não há necessidade inicialmente de procurar um advogado para poder tirar dúvidas em relação ao benefício. Ele primeiro tem que ir ao CRAS, que aí lá no CRAS ele vai receber todas as orientações em relação a isso. E qual a relevância dessas ações, né, de apoio à família com essas crianças do transtorno do espectro autista? A família ela é muito importante no processo de cuidado, né? Mas muitas vezes ela está num processo de sofrimento também. Então, os profissionais de saúde, as equipes precisam também ter um olhar para as famílias, né? Então, lá no IGEP, as meninas fazem o atendimento do paciente, da criança junto com a mãe, cuidando para estar orientando, além de estar dando fazendo essa escuta, né? Muitas vezes das dificuldades que ela tem nesse cuidado, muitas vezes de não compreender o transtorno, né? Não compreender um determinado comportamento da criança, para que possa dar essa assistência e informá-la sobre como deve cuidar, né? Como ela deve ajudar no processo de cuidado, né? Então, ela tem muitas dúvidas em relação ao transtorno, que muitas vezes não são retiradas por alguns profissionais durante esse processo que ela vai passando, né? E aí, além de orientar a família quanto ao transtorno, né, ao TEA, orientar como deve ser esse cuidado, a importância da família em relação a esse cuidado, né, de levar para as terapias, de estimular, porque a terapia, a criança passa ali 1 hora, 1 hora e meia, né, mas a maior parte do tempo ela passa com a família. No entanto, a gente sabe das dificuldades que é o cuidado, né, no domicílio. Então, a gente também precisa ter um olhar para a família na perspectiva de cuidar dessas famílias, né? Muitas vezes as mães são abandonadas pelos seus companheiros, né? A rede social de apoio é pequena, então, ou às vezes o companheiro precisa trabalhar, a mulher passa a maior parte do tempo com o filho. Então, muitas vezes, né, causa um desgaste, né? E aí precisa cuidar desse cuidador também, né? Então, os grupos, as escutas, todos esses trabalhos que são feitos para a família, eles são relevantes, né? A gente tem visto aí, a nível mundial, muitas matérias que nos preocupam em relação às famílias, né? Então, a gente precisa ter esse olhar também para a família. É a criança que está com um transtorno, mas a família toda é afetada quando descobre um diagnóstico, né? Muitas vezes, a aceitação do diagnóstico, né? Já situações onde a mãe suspeita que o filho tem autismo, mas não procura porque tem medo do diagnóstico, né? Então, acho que a Sabrina deve ter visto já algumas situações. Existe muita resistência. Ainda existe muita resistência, sim, ainda é uma barreira, sim, né? Por isso, é interessante, como a gente mencionou no início, a intervenção precoce. Essas primeiras características, né, onde a criança começa a dar os primeiros sinais, é o que vai me ajudar no desenvolvimento, sim, daquela criança e até a família. Sim. Mas existe sim uma resistência grande. Algumas, né, ficam logo preocupadas quando identificam algum sinal, às vezes até exageradas, porque quando está tendo muitos casos, né, a criança nem tem autismo, mas já se preocupa e vai atrás. E algumas a gente sabe que suspeita que tem e acaba tardando essa procura por um profissional para intervenções ou para o diagnóstico por conta do medo, né? Porque é uma perda, vamos dizer assim, né? E aí entram os desafios, né? Alguns falam do luto, né? Assim, quando a pessoa engravida, ela quer que o filho seja saudável, né? Se desenvolva bem.
E aí, quando nasce que tem alguma deficiência, né, ela fica com aqueles medos de como é que vai ser, né? E aí, assim, todos esses medos acabam ocasionando alguns bloqueios que precisam ser superados, que precisam ser apoiados. Por isso que a gente fala, né, da importância de apoiar a família, para que ela possa se sentir segura nesse cuidado, para que ela possa se sentir ouvida dentro desse processo, para que ela tire as dúvidas, né? Às vezes é um diagnóstico muito frio, recebe um papel, um diagnóstico, pronto, seu filho tem autismo. E agora, o que vou fazer, né? Então, não dá para simplesmente a gente invisibilizar, né, o papel da família nesse processo. Ela tem um papel importante de estímulo, mas também precisamos olhar para elas como pessoas que também precisam de cuidado. E as pessoas nos questionam, né, dentro do IGEP-Care, diante de tantos problemas de saúde desafiadores, por que trabalhar com esse tema? Né? É um estudo da Organização das Nações Unidas, né, a ONU, ela estima que 70 milhões de habitantes, né, do mundo possuam um transtorno do espectro autista, sejam autistas. Estima-se que no Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, 2 milhões sejam autistas. Então, assim, é um número muito relevante. Fora os desafios que todos vocês colocaram. E nós, no IGEP-Care, estamos trabalhando com uma equipe qualificada, né, com profissionais, com uma equipe de multiprofissionais qualificados para fazer exatamente esse atendimento, para dar apoio a essas famílias, a essas crianças que tanto necessitam. Gostaria de agradecer a vocês, né, por estarem aqui presentes, enriquecendo esse importante debate. Gostaria de pedir que cada um de vocês pudesse estar fazendo as suas considerações finais. Eu acho que a gente que agradece o convite, né? É muito importante, como a gente já falou, sobre a importância do tema, a emergência de discutir sobre o tema. Quanto mais profissionais se qualificarem em relação à assistência ao transtorno do espectro autista, seja qual for o ciclo de vida, né, que ele esteja, eu acho que a gente consegue fazer com que essas pessoas acessem melhor seus direitos, acessem melhor as terapias, acessem melhor o que lhe é garantido dentro de todas as regulamentações que existem, né? E agradecer pelo convite, né? E que nós estamos aí para juntos tentarmos superar todos os desafios né, dentro da nossa sociedade, trabalhar, abordar, né, discutir sobre o transtorno do espectro autista. Gostaria de agradecer pelo convite. Para mim sempre é um prazer estar abordando essa temática, uma temática a qual eu tenho uma paixão, né, e é a qual eu trabalho, né, e desenvolvo um projeto junto do IGEP-Care. Esse projeto, ele não é algo novo, ele é algo que vem sendo construído ao longo dos anos. Gostaria de agradecer, né, por estar aqui falando sobre essa temática, uma temática tão importante hoje na nossa sociedade, uma temática que para mim tem muito afeto e muito amor envolvido, né, é um projeto em que eu gosto de trabalhar, né, assim, eu tenho um amor por estar aqui dentro, né? E esse projeto do IGEP-Care, ele não é algo novo, né? É algo que vem sendo construído ao longo dos anos. E é um projeto que pauta muito o amor, o cuidado e a excelência no seu trabalho. Então, nós cuidamos tanto das crianças como das famílias que fazem parte desse projeto. Muito obrigada. É sensacional ver a entrega de vocês enquanto profissionais. Parabéns. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês por enriquecer esse nosso debate tão importante. Até o nosso próximo encontro.